Bom dia, bom dia, bom dia! Bom dia a você, ser incrível, ser infinito, a seus corpinhos mágicos e lindos e deliciosos. E esse é um episódio de Doses de Consciência, ou seja, aquela ferramenta para você finalizar a sua semana e jogar fora aquilo que você não quer continuar carregando. Então, bom dia quem vai chegando. O tema da nossa live de hoje é aquele que te irrita, te controla. Como pode melhorar? Essa semana eu atendi várias pessoas, assim, mais de 8 pessoas, buscando justamente se livrar dos pensamentos e daquele estado latente e permanente de alguém na sua cabeça. Você já passou por isso? Porque se você já passou por isso, você sabe como é, que quanto mais você tenta tirar aquela coisa da tua cabeça, mais aquilo gruda, sabe? Parece um piche, parece uma nhaca que não sai dali. Quanto mais você tá irritado com alguma coisa ou com alguém, mais aquilo fica na tua cabeça. É aquele pensamento que você dorme e acorda com ele. E ele não te larga por nada, você vai trabalhar com ele, você vai no mercado com ele e ele passa a ser o teu maior companheiro. Como pode melhorar, né? Bem, aquele que te irrita, ele te controla porque ele não paga mais aluguel na tua mente, sabia disso? Pega aí a pessoa que mais te irrita ou a situação que mais te irrita, sabe? Aquela coisa assim, tipo, deixar a toalha molhada em cima da cama. Ou tira o calçado e joga no canto, ou aquela pessoa que sempre faz aquela piadinha, porque sempre tem alguém no universo que de alguma forma irrita a gente. E aí a primeira pergunta que eu faço pra você é, e essa vai doer, hein? Essa vai doer. Baixa bem as tuas barreiras agora, baixa barreiras, baixa barreiras, baixa barreiras. Sabe o que são as barreiras? São todos os muros, todas as proteções, todos os armamentos que a gente cultiva para se proteger de tudo que tá aí fora. Então baixa essas barreiras agora, porque eu vou te fazer uma pergunta que vai ser bem interessante. Baixa barreiras, baixa barreiras, baixa barreiras, baixa barreiras. E agora me responde. O que é que está nessa pessoa ou nessa situação que incomoda tanto em você? Quer ver só uma coisa? Nunca é sobre o outro. Nunca é sobre o que está acontecendo fora. Sempre é sobre nós. Então, se você está irritada com algo, se você está incomodada com algo, é algo dentro que não está encaixando, percebe? Porque se você tá legal, se você tá suave na nave, como eu gosto de dizer, né? Se você está flow, tá tudo indo legal, aquilo que o outro faz não te incomoda. Você pensa assim, é sobre o outro, é ele, não sou eu. Mas quando tem alguma coisa ali, sabe? Aquela situação remete a algo teu que você não gosta. Quer ver só? Vou te dar um exemplo. Teve uma época que eu me implicava muito com uma pessoa da minha família. Não vou citar nomes, porque de repente a pessoa da família assiste a live, né? Vamos evitar as tragédias familiares. E eu me irritava muito com essa pessoa, com o jeito dela, com a forma que ela caminhava, com a forma que ela falava, com as atitudes dela em relação aos outros, né? Era uma pessoa mais próxima, assim. E aí um dia eu tava fazendo uma sessão com uma amiga, e essa amiga também terapeuta me disse assim, Mai, o que tem nela que você tanto se incomoda em você? E quando ela fez essa pergunta pra mim, eu fiz assim, uou, calma aí. E de imediato a consciência já veio. Controle. O que me incomodava tanto naquela pessoa? Que ela queria controlar todo mundo. Ela queria dizer o que o outro tinha que fazer, ela queria dizer o que a gente tinha que vestir, ela queria se meter em tudo para controlar tudo. E isso me incomodava terrivelmente. E aí o que incomodava nela, me incomodava em mim, porque era algo que estava em mim. Porque eu era, sempre fui, e tenho deixado de ser, né, usando as ferramentas e estando presente com isso, uma pessoa controladora, extremamente controladora. E aí tudo que estava nela que me incomodava, era o que incomodava em mim. Então, essa coisa toda é sobre a gente pegar e fazer essa pergunta, sabe? O que tem lá
nessa situação, nessa pessoa que incomoda tanto em mim? Porque é algo que estava em mim. E aí o que acontece? Não é que eu seja igual àquela pessoa, não é que eu haja igual àquela pessoa, mas é um traço, uma porção daquele comportamento, daquela atitude que eu não gosto em mim. Olha que louco isso! Tem um livro chamado Efeito Sombra, que fala também sobre isso. Se você quer trabalhar melhor essa questão, se você quer mais informações sobre isso, busca ler esse livro, Efeito Sombra. Ele fala justamente sobre isso. A nossa cabeça, a nossa mente inconsciente, ela cria fora do nosso corpo tudo aquilo que a gente não consegue lidar dentro do nosso corpo. Então sempre todas as vezes, 100% das vezes, sobre a gente. E por que aquele que te irrita, ele te controla? Porque você passa a ser o servo daquela pessoa. Você passa a ser aquele ser que só pensa, só emana energia para aquele ser. Olha que louco! Você tá irritada com a pessoa, mas você fica conectada com ela e você fica emanando energia para ela. Olha que doido! Como seria você quebrar esse ciclo? Como que você faz isso? A primeira coisa é tomar consciência disso, sabe? Respirar fundo, se acalmar e fazer a pergunta: o que é que tem nela? O que é que tem nessa pessoa que incomoda tanto em mim? E talvez você precise perguntar várias vezes. Pra mim foi rápido, assim, porque eu tava, não foi usando as ferramentas, eu já fazia muito tempo que tava lidando com aquela situação e aí se apresentou muito rápido o controle. Mas às vezes, quando a gente tá assim, muito irritado com alguém, você precisa fazer essa pergunta várias vezes. 3 vezes, 7 vezes, 10 vezes e talvez muito mais vezes. Até que você consiga ter a consciência e a presença de identificar o que é. E se você não identificar, tá tudo certo também. Tudo é um processo. A segunda dica que eu vou dar pra você é usar a ferramenta Interessante Ponto de Vista. O interessante ponto de vista é algo fascinante para você cortar esse vínculo que te liga a essa pessoa de forma inconsciente, sabe? Aquela forma insana, irracional. Então vamos dizer assim, sabe aquele dia que você brigou com o marido? Você brigou com o marido e que você não consegue nem ouvir falar nesse ser humano, que você não pode nem ouvir a voz. Às vezes tem um colega de trabalho que você não suporta mais, mas você, de certa forma, precisa conviver com essa pessoa. E aí você senta, e começa o exercício de dizer: interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista. Essa ferramenta, ela dá um tilt lá no teu cérebro e desliga esse pensamento repetitivo que você não tá conseguindo parar de ter. Ele consegue, esvaziar. Esvazia, ele vai esvaziando aquela carga energética que você está constantemente alimentando ali. E aí, se você faz 3, 7, talvez 10 vezes, interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista, sabe? Mesmo que seja até entre dentes, assim, interessante ponto de vista que eu tenho ponto de vista que eu quero matar essa pessoa. E aí você repete até aquela carga energética dissipar. E aí você vai ver que quanto mais você faz, em um dado momento do dia, aquela pessoa para de existir pra você, sabe? Simplesmente, puf, como mágica. E aí talvez você consiga fazer a pergunta inicial de novo. O que é que tem nela que tanto tá me incomodando? Que tá em mim? Como pode melhorar? 2 perguntas tão simples que podem fazer com que aquilo que te irrita de uma forma surreal, sabe? Possa mudar completamente. E aí, perceba, aquilo que você fica irritada, sabe? Que você fica alimentando aquele sentimento raivoso, que você percebe que a irritação é como se ela fosse algo espinhoso, assim. Ela é ácida, Ela é piniquenta. É como se você engolisse isso e aí você vai lá destruindo o teu corpinho. Como
pode melhorar, né? Você vai se irritando e você vai trazendo essa irritação pra dentro do teu corpo. E aí daqui a pouco você tá com dor de cabeça, daqui a pouco você tá com dor de estômago, daqui a pouco você tá com úlcera, daqui a pouco você tá com problema no fígado. Cada um tem um lugar de choque, né? Aquele órgão que tá mais sensível e que responde primeiro. E aí, às vezes, você tá uma vida toda uma pessoa mais irritada, você não tá lidando com isso, você tá só cada vez mais irritada, sendo controlada pela energia dos outros, porque o outro não tá nem aí pra você, e você tá ficando doente por causa disso. Olha só como isso é. Então, se eu posso te dar uma dica bem simples, que eu uso quase que diariamente. As pessoas da família, sabe, irritam a gente. Cliente difícil, assim, que te irrita você, que fica te testando, sabe? Você tá lá no trânsito, tá apressada e tá todo mundo ali trancando o teu caminho, sabe? Faz um exercício. O que tá lá que tá me irritando tanto e que tá em mim? Ou ainda, interessante ponto de vista, que eu tenho esse ponto de vista. Oiê! E aí, pra você que chegou mais por agora ou que tá vendo esse vídeo depois, os episódios de Doses de Consciência são episódios mais curtinhos, sabe? Episódios de bolso, pra você poder assistir o tempo todo, pra você poder usar o tempo todo e pra você assistir, sabe? Às vezes 2 vezes no dia, quando você tiver fula da vida, muito brava, pega e assiste de novo, faz o exercício, que você vai se surpreender o quanto isso vai mudar pra você. Esses episódios vão ficar salvos lá no YouTube, então você pode também assistir todos os outros episódios do Dose de Consciência. Então, gente, hoje é sexta-feira e eu desejo que você tenha um dia incrível, um dia maravilhoso. E se a irritação chegar, não deixe essas pessoas ou essas situações tomarem conta de você. Utilize a ferramenta Interessante Ponto de Vista, que você vai ficar surpreso com o quanto isso vai mudar para você. Beijo grande e bom fim de semana!